O programa a seguir é livre para todos os públicos. Albert Einstein, certa vez, afirmou que Deus não criou o mal. O mal é exatamente o resultado da inexistência de Deus no coração dos homens. Amigos da TV Zoom, estamos aqui mais uma vez para apresentar o Atualidade Espírita. Esse programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo a divulgação da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso querido amigo Douglas Vasques, da Associação Espírita Fraternal, que gentilmente aceitou o nosso convite para esse nosso bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre a existência de Deus na visão espírita. Então, Douglas, para nós iniciarmos a nossa conversa, vamos lembrar que Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, no seu primeiro trabalho, que foi o Livro dos Espíritos, e que ele elaborou através de perguntas e respostas, a primeira pergunta que ele faz aos espíritos é: o que é Deus? Né? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nós começamos perguntando a você, diante dessa resposta dos espíritos, qual é a importância do conceito espírita sobre Deus? Primeiramente, Nancy, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade. Quando eu digo nós, eu digo em nome de todos os irmãos que militam na divulgação da doutrina. Como dizia Emmanuel, a maior caridade é a sua divulgação. E venho aqui também representando a Associação Espírita Fraternal, a minha casa, trazendo um abraço carinhoso e fraterno. Obrigada. Muito obrigado. Então, Nancy, a primeira coisa que devemos observar é a importância do tema Deus para a doutrina espírita. Pois na primeira obra, na primeira questão do Livro dos Espíritos, como você disse, vai ser a primeira obra da codificação, Kardec pergunta aos espíritos superiores: que é Deus? E observe que Kardec, ele, fazendo essa pergunta, ele tira toda a característica humana, né, de Deus. Ele amplia a nossa visão sobre Deus. Então, assim, ele tirando todas essas características, fica mais fácil, racionalmente, por exemplo, a gente compreender Deus, como ele pode estar em todos os lugares, em todos os tempos, desde o início da criação. Então, essa foi a importância que Kardec nos trouxe no conceito sobre Deus na ótica da visão espírita. E como é que a doutrina espírita nos apresenta racionalmente as provas da existência de Deus? Bom, a doutrina espírita ela está fundamentada em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. E no Livro dos Espíritos, na questão 4, Kardec pergunta aos espíritos superiores: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E ele responde: no axioma que aplicais à vossa ciência. Axioma é uma premissa de verdade, né? Procurai, então, a vossa ciência. Não há efeito sem causa. Procurai a razão de tudo que não seja obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, essa a gente usa a mesma aplicação que os materialistas eles utilizam. Não existe um efeito sem causa. E não existe um efeito inteligente sem uma causa inteligente.
Então, a mesma premissa que os cientistas ou os materialistas utilizam, o Espiritismo utiliza para explicar racionalmente a existência de Deus. Muito interessante. E como se explica na prática esse raciocínio que todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente? Bom, Nancy, é através da observação do nosso dia a dia, né? Das coisas que nos circundam. Por exemplo, um exemplo bem prático. Se nós pegarmos uma calculadora, nós vamos observar que a calculadora ela não possui uma inteligência. Mas através da sua funcionalidade, nós vamos observar que uma inteligência criou. Então, nós vamos chegar a uma inteligência criadora, ok? Sim. Se nós formos um pouco mais além, se nós pegarmos, por exemplo, o smartphone, que hoje é muito utilizado ao alcance à mão de qualquer pessoa, nós vamos observar que esse smartphone, a sua funcionalidade é muito maior que uma calculadora, né? Então, nós vamos chegar a uma inteligência tecnológica, ou seja, uma inteligência criadora superior à que criou a calculadora. Sim. Então, a gente vai nesse raciocínio. Mas se nós fôssemos, por exemplo, observar a própria inteligência humana que criou a calculadora, que criou o smartphone, ou todos esses aparelhos tecnológicos que nós vemos hoje em dia, né? Se nós fôssemos observar, por exemplo, o mecanismo de funcionamento do tempo, dos dias, das noites, o mecanismo de funcionamento da natureza, as estações do ano, o sol, a chuva, ou até mesmo o mecanismo de funcionamento do universo. Nós veremos o quê? Que esses mecanismos estão fora da possibilidade de criação do homem, não é verdade? Mas ele denota uma inteligência superior, ou uma inteligência suprema. Isso denota uma inteligência criadora. E se nós afirmássemos que toda essa inteligência é o acaso, nesse momento, nós estaríamos afirmando que o acaso possui inteligência, coisa que não é. Por exemplo, Benjamin Franklin, né, um conhecido e grande estadista americano, que tinha por formação profissional a tipografia, né? Então ele trabalhou tipografias e gráficas de jornais dos Estados Unidos e na Europa, e ele utilizou a sua profissão para nos trazer um exemplo sobre a criação. Dizia ele: achar que o universo não possui um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão em uma tipografia. Então, olha que interessante. A gente, no estágio que nós nos encontramos, nós já conseguimos conceber a criação no dicionário. Todas as suas palavras em ordem alfabética, com os seus significados. E a gente, dentro da racionalidade, dizer que um dicionário é o resultado de uma explosão em uma tipografia, é o mesmo que afirmar que o universo, a criação do universo seria o acaso. Leon Denis, nas suas obras, ele costuma sempre se referir exatamente isso à obra de Deus, né? Como é que nós podemos perceber essa obra de Deus? Você falou na inteligência dos homens, que a inteligência vai se aprimorando, né, com o passar do tempo, vai tomando características mais complexas. E ele fala da natureza em si, que muitas coisas você pode estudar dentro dessa matéria, mas você não consegue achar o cerne, né? Você não consegue criar alguma coisa. Verdade. Você consegue reproduzir, mas criar uma coisa nova, não. É verdade. Então, isso é uma prova evidente da existência de Deus, né? E num dos seus livros, No Invisível, ele fala também sobre o corpo humano, essa máquina perfeita, né? Que embora a ciência hoje em dia consiga observar nos seus mínimos detalhes e até recriar certas situações, né? Outros órgãos e tal, mas é uma máquina tão complexa que teria que ser obra de um ente superior. De uma inteligência muito superior, né? Que isso reafirma que está fora da capacidade de criação do homem, como exatamente. O Espiritismo vem nos trazer. Embora nós estejamos
numa etapa evolutiva muito mais avançada, né? Sim. Se nós compararmos ao homem das cavernas ou o homem da Idade Média, nós vemos que a evolução é gradual mas ainda estamos muito longe disso. Muito longe. Então, muitos materialistas defendem a tese de que Deus foi uma palavra inventada para nomear tudo aquilo que o homem ainda não pode explicar. Mas como é que o Espiritismo encara essa questão? Bom, Nancy, quando se diz que Deus, criador de todas as coisas, Deus, para o Espiritismo, não foi simplesmente uma palavra inventada para nomear tudo aquilo que a gente ainda não conhece. Pelo contrário, Deus é uma palavra utilizada para nomear essa inteligência suprema que é possível supor pelo raciocínio e até mesmo pelo sentimento íntimo. Todos nós temos um sentimento íntimo, né? Um sentimento nato de uma força superior que nos move. Sim. Ainda não conseguimos explicá-la. Tanto é que na história da humanidade não existe povos ateus, não é verdade? Então, na história da humanidade, defendia-se vários deuses e tudo mais, mas esse sentimento inato faz parte do homem de uma coisa muito maior e também vem citado, vem exemplificado nas revelações, que o Espiritismo tanto nos traz essa elucidação, né? É muito interessante. Então, e qual é a importância das revelações apresentadas na ótica espírita para a compreensão humana sobre Deus? Sobre as revelações. A presença de Deus, ela sempre foi sentida na humanidade. Primeiro, como a gente estava falando, por falta de conhecimento, Deus ele foi confundido com suas próprias obras, né? Então, foi a época que surgiram os vários deuses, os animais, os astros, como o Deus Sol, o Deus Lua, as forças da natureza, que era muito comum, Deus do trovão, Deus do fogo e tudo mais. Então, no avançar do tempo, a figura de Deus ela foi sendo substituída. Então, na primeira revelação, que foi trazida por Moisés, ele apresenta a existência de um Deus único. Isso já na primeira revelação. Mas para a época, e ainda muito necessário, era um Deus ainda punitivo, um Deus vingativo, era um Deus juiz. Já na segunda revelação, quando Jesus nos trouxe a figura de Deus, quando ele fala, ele traz um novo entendimento, né? Que novo entendimento é esse? Uma nova relação entre a criatura e o Criador, quando Jesus nos apresenta o Deus como um pai de amor. Não aquele Deus punitivo, aquele Deus que ficava num trono nos julgando. Então, quando Jesus chama Deus de pai, um novo relacionamento, um novo entendimento começa na humanidade. E na terceira revelação, que o Espiritismo ele já vem ampliar essa nossa visão. O Espiritismo ele vem ler entre as entrelinhas, né? Ele vem ampliar tudo aquilo que nós já conhecíamos da primeira e da segunda revelação, mas ele também, assim como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, assim também é o Espiritismo. Ele não veio de encontro a tudo aquilo que foi trazido à época. Pelo contrário, através das suas obras espíritas, ele vem ampliar essa nossa visão. Então, essa é importante da revelação da primeira com Moisés, da segunda com Jesus e da terceira que hoje nós estamos vivendo com o advento da doutrina espírita. Sim. E a doutrina espírita é o Consolador prometido. Consolador que Jesus, prometido. Fala no Evangelho, né? Sim. Que enviaria na época certa, que quando a população, a humanidade, teria a capacidade de um entendimento maior. Isso. Não é? Então, sobre os atributos de Deus, citados no Livro dos Espíritos, como sendo único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, por que nós ainda não conseguimos ter um entendimento completo sobre esses atributos? Essa pergunta é muito interessante, Nancy. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele diz que a inferioridade dos homens ainda não lhe permite conhecer a faculdade, né, íntima de Deus, mas compreenderá assim que avançar, assim que se sobrepor
pela matéria. Então Jesus, que ele disse, eu e o Pai somos um. Então Jesus não só participa da intimidade de Deus, como não só entende a intimidade de Deus, como participa, quando ele afirma que eu e o Pai somos um. É o exemplo, ainda temos uma dificuldade muito grande de entendermos logicamente como Deus, por exemplo, um de seus atributos, ele pode ser eterno, né? Que a nossa capacidade de compreensão, né, diferentemente de Deus, nós somos imortais. O eterno é que não foi criado, ele é o sempre. Nós tivemos um momento de criação. Seremos imortais. Mas a nossa capacidade ainda não nos permite entender, por exemplo, como uma coisa que existe não foi criada. Sempre existiu. Sempre existiu. Né? Nós até conseguimos, por exemplo, entender uma coisa que teve início como nós, fomos criados, né? E não teremos fim. Nós já temos capacidade para entender isso. E a gente tem essa capacidade, essa incapacidade de entender. Mas Kardec, ele nos diz, ele nos traz um exemplo, que ele diz assim, como poderia um homem cego de nascença descrever e compreender a luz, quando lhe falta o meio? Então, a gente tem que se apegar muito ainda. Não é que o homem cego, porque ele não consiga descrever a luz, que ela não exista, não é verdade? Então, nós ainda não temos a capacidade de entender alguns atributos de Deus como o eterno, mas a gente se apega no que o Espiritismo vem nos trazer, que, de acordo com a nossa evolução, assim como Jesus, nós chegaremos lá. E isso é a nossa experiência, é a nossa convicção diante do Espiritismo. Mesmo porque, Douglas, através da doutrina espírita, nós aprendemos que somos seres perfectíveis, né? Que nós fomos criados simples, ignorantes e que estamos evoluindo. Então, cada encarnação é uma oportunidade de evolução e que o nosso fim, a nossa finalidade é chegarmos à perfeição. Com certeza. Né? Nem que isso demore muito tempo. Nem que demore muito. Mas nós vamos chegar lá. Então, a partir do momento que eu entendi da sua resposta, é a partir do momento em que nós evoluirmos moralmente, né? Nós nos elevarmos sobre a matéria. Gradativamente nós vamos entendendo esse atributo de Deus, né? Os atributos de Deus, né? Porque nós ainda somos muito apegados à terra, à matéria, então tudo aquilo que foge aos 5 sentidos, né? Para a gente entender é bastante complicado, né? Isso. Então tá. Outra coisa que eu queria perguntar para você, mas nós já conseguimos, por exemplo, compreender a existência de um Deus único. Eu acho que isso já é uma grande evolução, porque antigamente existiam vários deuses, né? Sim, já é uma evolução e começa lá com Moisés na primeira, né? Na primeira revelação, quando ele trouxe a existência desse Deus único. E depois confirmado por Jesus, né? Que Jesus vem nos apresentar o Pai, o Criador de todo o universo, e agora com a oportunidade que nós temos com o Consolador, com a terceira revelação, o Espiritismo, que é justamente aquilo que eu falei, que ele vem ampliar essa nossa capacidade. Hoje nós já temos a capacidade de entender um Deus único, através de quê? Da observação das leis naturais, que elas não se alternam. Isso denota a existência de um Deus único. Né? De uma inteligência que comanda tudo. Que comanda tudo, e essa lei, essas leis naturais em todo o universo. Então isso denota, né? Isso nos dá a prova da existência de um Deus único. Tudo bem. Douglas, nós vamos pedir licença a você para nós fazermos um intervalinho pequeno, mas já voltamos já já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama.
Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Sede pacientes, pois a paciência é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, que é o vosso modelo e guia. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha que expiar. Sede pacientes, sede cristãos. Amigos da TV Zoom, estamos de volta com o nosso Atualidade Espírita, hoje com o nosso amigo, trabalhador da Seara Espírita, Douglas Vasques, da Associação Espírita Fraternal, e que trouxe para nós um tema bastante interessante, a existência de Deus na visão espírita. Douglas, nós estamos falando sobre os atributos de Deus, né? Então, muitas pessoas questionam como é que Deus pode ser soberanamente bom e justo diante de tanto sofrimento da humanidade. E como é que a doutrina espírita nos traz o entendimento desse atributo? Verdade, Nancy. A gente, no nosso dia a dia, conversando com nossos familiares, nossos amigos, no local de trabalho, então muitos irmãos, principalmente aqueles que não militam em algum segmento religioso, ou aqueles mais voltados ao materialismo, um dos pontos ou dos atributos de Deus que causa maior discussão é justamente esse. Como Deus pode ser soberanamente bom e justo diante de tantas mazelas, né? Diante de tantos desafios na alma humana? Então, a resposta que o Espiritismo nos traz é através da justiça divina, através da lei de causa e efeito. Como podemos materializar isso? Então, nos assuntos, né, que eu converso com meus amigos, geralmente eu tento colocar uma historinha, né, como Jesus fazia, né, não querendo comparar, mas como aprendizado, que a gente consegue assim, passar e entender melhor como que isso se dá. Então, nós podemos comparar esse soberanamente bom e justo, da justiça divina, da lei de causa e efeito, por exemplo, um menino muito arredio, que determinado dia na escola resolve aprontar umas travessuras. Então ele na hora do recreio, no pátio, ele resolve arrancar as plantas dos jardins, quebrar os galhos das árvores, danificar a pintura da escola. E quando essa informação chega ao diretor da escola, ele resolve por forma de correção, veja bem, de correção, e não por punição. Né? Determinar aquele aluno que ele utilizaria durante toda a semana o seu período de recreação, ou seja, o seu período de brincadeiras, de recreio, para reparar tudo aquilo que ele destruiu. Então, assim é feito. Mas uma pessoa que passasse em frente àquela escola todos os dias e observasse todas as crianças brincando, se divertindo, e apenas aquele aluno trabalhando na recuperação do jardim, na pintura das paredes, retirando a terra que ele espalhou, provavelmente acharia que aquilo seria uma injustiça, né, dada pela direção da escola. Mas essa pessoa tem apenas o ponto de vista dela. Sim. Ela não conhece toda a história. Então é isso que se dá com a gente no nosso dia a dia. Nós temos uma visão limitada, nós não temos uma visão toda da história. Total. Então nós julgamos de acordo com aquilo que nós conhecemos. Então, Nancy, eu te digo que nenhuma religião consegue explicar as dores da humanidade fora dessa lei, fora dessa justiça divina, ou seja, fora dessa lei de causa e efeito. Então o Espiritismo, ele vem ampliar o nosso entendimento, ele vem ampliar a nossa visão de que nada é por acaso, né? Por alguma coisa aconteceu e essa correção, esse reparo, ele vem, mas não em forma de punição, como eu falei, em forma sempre de correção. Isso significa que todos nós, seres humanos, estamos no lugar certo,
com as pessoas certas. Com as pessoas certas. Né? E que essa existência é mais uma oportunidade que nós recebemos já lá na espiritualidade, antes de reencarnarmos, para poder corrigir débitos de existências passadas. Débitos anteriores. Então, aquilo que às vezes nos choca e nos deixa aflitos, atônitos com relação às outras criaturas, às vezes pessoas que têm uma vida de sofrimento, de pobreza extrema e parece que a pessoa não consegue deslanchar na vida, né? Aquilo tem sempre alguma coisa atrapalhando. E vemos outras pessoas onde existe uma facilidade muito grande de tudo, não é? Tudo flui, né? Então, eu acredito, Douglas, que esta seja uma das grandes questões da doutrina espírita, nos explicar por que essas coisas acontecem, né? Porque existem encarnações que nós, muitas vezes, pedimos provas muito difíceis, né? É verdade. E essas provas vão fazer com que a gente avance. Então, aquele que está sofrendo não é coitado, não foi punido. Não foi. É isso que você esclareceu. Ele não foi punido, mas ele pediu aquela prova. Então como é que eu posso fazer para ajudar uma criatura dessa? Eu posso incentivando, né? Para que ela tenha forças para levar o seu trabalho, a sua vida física até o fim com dignidade. Com certeza. Então, a visão que nós temos que ter com esses irmãos, ou até conosco mesmo, né? Que isso também acontece conosco, não é uma visão de o pobre coitado, do tadinho. Não né? existe o pobre não coitado. Não existe. Mas aquela visão do irmão que está se corrigindo e que precisa, sim, do nosso apoio, da nossa força, precisa de uma palavra amiga, né? Isso. Precisa daquela mão que o incentive nessa caminhada. Isso é muito importante, é uma luz que a doutrina espírita vem jogar nessas nossas dificuldades. Com certeza. É um alento muito grande. Saber que o erro não existe. E às vezes a pessoa só precisa disso, né? Só precisa disso. Alento, de alguém que acredite no seu valor, que acredite no seu trabalho, que lhe dê assim uma segurança, não vá em frente que você consegue. Com certeza. Né? E muitas vezes nós precisamos mais disso do que alguma ajuda material. É verdade. Não é? Às vezes, quando você senta para conversar com uma pessoa que está muito agoniada, que perdeu um ente querido ou que teve uma frustração muito grande, e que a gente passa essa certeza que nós temos com a doutrina espírita, essa confiança que nós temos que tudo isso que nós estamos vivendo é passageiro, muitas vezes depois a pessoa diz, nossa, como você me ajudou. É verdade. E é verdade. E muitas vezes a doutrina espírita, muitas vezes ou sempre, né, ela vem também nos atentar sobre isso, nos orientar, que muitas vezes como você citou, aquele nosso irmão que perdeu um ente querido, naquele momento ele não está precisando ouvir nada. Sim. Ele está precisando de um abraço. Sim. Porque muitas vezes, quando a prova vem, por mais que a gente diga, por mais que a gente fala, não vai confortar aquele coração, que naquele momento ele não vai entender. Então, a gente aprende que na doutrina espírita também tem a hora de se calar. Mas aquele se calar fraterno, né? Aquele se calar com um abraço, uma mão amiga, um ombro para chorar. Isso é muito importante. Aí você me fez lembrar de uma situação. Nós temos uma amiga em São Paulo, espírita, atuante, e ela nos contava sempre que quando era menina, ela tinha uns vizinhos, um casal de vizinhos que ela gostava muito. E esse casal de vizinhos não tinha filhos. E um dia o marido dessa mulher morreu, ficou doente durante algum tempo e depois morreu. E ela todos os dias ia na casa da mulher, passava a tarde toda com ela. Um dia a mãe disse, minha filha, você não deve ir tanto lá, essa pessoa está tão triste porque perdeu o marido e você é tão pequena, o que você fica fazendo lá? Ela disse, é verdade, mamãe, ela chora muito, mas sabe o que eu faço? Eu choro com ela. Olha que Quer dizer, uma criança, né, que já tinha essa sensibilidade
de estar ali, presente. Sem dizer nada, mas ela disse, eu choro junto com ela. Quer dizer, então é exatamente isso. Dentro da doutrina espírita, essa doutrina consoladora que nos ajuda tanto nesse nosso momento evolutivo, nessa encarnação, nós aprendemos que, às vezes, um abraço vale mais do que todas as palavras do mundo. É verdade. Que você está perto, você sentir a dor do outro, é mais importante do que você discorrer sobre, fazer proselitismo da nossa doutrina. Né? E a gente que milita na doutrina, a gente vai ver até como história da nossa própria vida, porque dentro do movimento espírita, é muito incomum, não é comum pessoas que nasceram no berço espírita. Né? Geralmente são pessoas que vieram de outro segmento religioso ou que não tinham nenhum segmento religioso, mas que por alguma dor, algum problema, encontraram na doutrina espírita esse conforto justamente que a gente está falando aqui. Isso. Esse abraço amigo, né? Essa comunidade fraterna. Então isso é muito interessante e é uma oportunidade a gente convidar todos aqueles, né, que estejam passando ou não por algum problema, mas que venham visitar, venham escutar, falar de Jesus, falar de Deus, que isso é muito bom para o nosso coração. Faz muito bem. E qual a lição que o Espiritismo nos traz para alcançarmos justamente essa resignação diante das dores provocadas pelos nossos próprios equívocos? Bom, Nancy, como a gente estava falando aqui, o Espiritismo ele tem uma literatura muito vasta. Então, nós poderíamos ficar aqui vários e vários programas falando de tudo de bom que a doutrina espírita nos traz, né? Mas aqui eu ressalto o espírito Joana de Ângeles, que ela nos indica ou ela nos traz 2 pequenos passos para a gente encontrar esse equilíbrio e essa resignação. O primeiro é a gratidão à vida. Ela diz que devemos agradecer sempre, independentemente do momento que estamos passando. Mesmo que não compreendamos no momento essas dores, essas lágrimas, mas que elas estão sendo benéficas, é o que ela diz, e é o que a gente acredita, para o nosso espírito. Então, entender que esse momento de dor, esse momento de angústia, nada mais é do que a reconstrução do nosso jardim, como a história daquele menininho, né? Que a gente passa por tudo isso por uma correção, por débitos ou atitudes impensadas que fizemos lá atrás. E outra coisa é o entrega-te a Deus. Mas ela diz não uma entrega dogmática, acreditar por acreditar, mas uma entrega confiando que Deus não erra, né? Que essa sabedoria divina, ela nos encaminha para passos melhores, ou seja, para uma evolução espiritual. Então, acreditar nesse Deus que nos levanta a todo momento, onde muitos nem sabiam que estávamos caídos. Então, é esse Deus que ela fala para a gente se entregar. Então, acreditar num Pai que não promove a nossa punição, mas trabalha incessantemente na nossa correção. Então, esses passos aí que o Espírito Joana de Ângeles vem nos trazer, como gratidão à vida e entrega-te a Deus, é um exercício diário, né? Porque, você sabe, a gente está na doutrina, por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, mas quando vem a prova, é difícil. Então, para a gente encarar com resignação, com equilíbrio, todos esses desafios que nos acometem, a gente tem que estar exercitando a cada dia, né? Esse entrega-te a Deus, né? E agradecendo pela manhã, agradecendo à noite essa vida, independentemente do momento que estejamos vivendo. Então, essa é a grande lição que o Espiritismo nos traz. Mesmo porque, Douglas, cada dia é um aprendizado novo. Cada dia. Né? É uma oportunidade nova. É como se nós recebêssemos uma caixa embrulhada em papel de presente, né? E o que nós entendemos também é que, como Ele é soberanamente bom e justo, Ele não nos dá nada daquilo que nós não podemos resolver ou aceitar, né? E para isso a gente tem que ter muita fé, muita coragem, né? É verdade. E ter um norte. O nosso norte é a doutrina espírita. Como a doutrina espírita, muita gente discorda, mas é uma máxima verdadeira que a dor é o embelezamento do espírito. Sim, né? sim.
Então, muita gente diz que não quer esse embelezamento, mas que a gente possa ter consciência de que tudo isso é fruto das nossas atitudes. Tudo é fruto das nossas atitudes, das nossas escolhas do passado. E quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil. Mais fácil, muito né? mais fácil. A gente aceita as coisas com uma calma que muitas pessoas não têm, né? É verdade. Com uma resignação e, assim, com a certeza de que tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Né? Douglas, foi muito interessante essa nossa conversa. Eu vou pedir para você que nos visite mais vezes, que traga assuntos tão importantes e deixa assim as nossas considerações finais para você. Bom, Nancy, primeiramente é agradecer essa oportunidade, né, da divulgação da doutrina, a oportunidade de poder falar de Deus, né, desse nosso Criador, falar de Jesus. E a oportunidade que a gente sempre faz é convidar aqueles irmãos que queiram conhecer, né, a nossa doutrina. A nossa Casa Espírita Fraternal está de braços abertos, né? Segunda, quarta, sexta e sábado. Nós temos a página no Facebook, temos o site da Associação Espírita Fraternal. Quem quiser saber os horários, endereço, é só acessar, estaremos lá esperando a todos. E muito obrigado. Nós é que agradecemos a todos os nossos telespectadores e desejamos a todos uma semana de muita paz, de muito trabalho, mas acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.